Bem, prontinho. Hoje mais uma aula da nossa catequese, né, em preparação para o recebimento do sacramento do Crisma. E hoje eu estou aqui substituindo a professora Marta, visto que a minha responsabilidade é para atender os alunos que não conseguiram ter aula com a professora Marta na quinta, e as nossas aulas acontecem geralmente no sábado. E aí, por conta de uma ocupação da Marta, né, estou aqui substituindo-a. E antes da gente iniciar, como é de praxe, vamos fazer uma oração, né, que é a oração composta por Santo Tomás de Aquino, com a finalidade de melhorar o aprendizado, né, e aguçar a inteligência. Então, vou colocar a oração aqui na tela para a gente já introduzir o assunto de hoje. Tá? Então, só um segundo. Colocarei aqui na tela para vocês acompanharem junto. Deve ter aparecido aí para vocês. Então, vamos à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu com ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a curacidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meus amigos. Iniciando mais uma aula. E eu creio que nas últimas aulas, a professora Marta tenha trabalhado com vocês, né, nas duas últimas aulas, aspectos relativos à importância da oração. Né? Creio que a professora Marta explicou para vocês a importância da oração, o que é a oração, quais são os tipos de oração, quais são as finalidades da oração, como orar. Deve ter falado um pouco da Léxio Divina, deve ter falado um pouco da leitura das Sagradas Escrituras, ou seja, a professora Marta, com certeza, deve ter explicado para vocês com maestria nas duas últimas aulas as características gerais, né, do que seria uma oração. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos continuar com o assunto oração, só que hoje nós vamos ser bem mais específicos, tá? Hoje nós vamos iniciar uma compreensão mais adequada da principal oração da vida cristã, que é a oração do Pai Nosso, que os cristãos costumam chamar da oração mais perfeita do mundo. Né? Todos vocês já devem estar acostumados, né? Quando nós estamos participando de um evento familiar assim que é muito importante, e alguém pede a palavra, dá algumas palavras, e geralmente essas palavras são encerradas com a oração do Pai Nosso. E toda vez que essa oração do Pai Nosso ela é rezada em público, né? Geralmente a pessoa que inicia a oração diz o seguinte: agora vamos orar a oração que Deus nos ensinou, e é uma oração que todo mundo conhece, e é a oração mais importante do mundo. Né? Essa fala que é comum nesses eventos, ela não está aí à toa. Ela não é colocada de forma aleatória, porque realmente, para o cristão, é a oração mais importante do mundo. Justamente pelo fato dela ser oração mais perfeita. Né? Então, se a vida de oração é essencial para a vida cristã, é óbvio que também é essencial a oração do Pai Nosso, visto que a oração do Pai Nosso é a oração mais perfeita do mundo. Tá? Aliás, eu costumo dizer o seguinte: cristão que não tem vida de oração é um cristão que não contribui com o aumento da fé, da esperança e da caridade.
Nós já aprendemos aqui no curso de catecismo, né, no curso de catequese, que nós, no ato do batismo, que é o primeiro dos sacramentos, né, o chamado sacramento de entrada, nós temos infundidos na nossa alma espiritual por Deus essas três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Né? E essas três virtudes teologais, elas precisam ser aumentadas cada vez mais. O sinal que eu estou caminhando bem na vida espiritual, na vida cristã, é quando eu vou percebendo no meu interior, no meu íntimo, o aumento da fé, o aumento da esperança e o aumento da caridade. E para que essas três coisas aumentem, eu tenho que ter uma vida de sacramentos e uma vida de oração. Sem oração, a fé, a esperança e a caridade, elas não aumentam. E aí, uma vida na qual as virtudes teologais, elas ficam travadas e não aumentam, a tendência é regredir. Todo mundo que não procura aumentar a fé, a esperança e a caridade, em algum momento acaba perdendo essas virtudes. E por que acaba perdendo? Porque acaba cedendo de maneira mais fácil ao pecado mortal. E como nós já aprendemos também na aula de catequese, o que vai nos guiar na vida espiritual até a nossa salvação, até a visão beatífica, até a felicidade sobrenatural, é a graça santificante. Só que a graça santificante depende dessas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que, por sua vez, só podem ser aumentadas na dependência de uma vida de sacramentos e de uma vida de oração. Então, olha a importância da oração. Se eu não tenho uma vida de oração, possivelmente eu vou cair em pecado mortal, possivelmente perderei a graça, possivelmente perderei as virtudes teologais e terei o meu caminho espiritual comprometido em relação à felicidade sobrenatural. Então, assim, não tem como um cristão fugir da vida de oração. É muito importante isso. É uma ação necessária à vida cristã. Né? Como eu disse, né, para os meus alunos, e a professora Marta possivelmente disse a vocês, é muito importante pontuar o nosso dia a dia com as orações. Orar na hora de acordar, orar na hora das refeições, antes das refeições, e orar na hora de dormir. Utilizando a própria marcação do dia como lembrança da atividade de oração, até aquilo se transformar em hábito, e aí grudar na nossa personalidade. Quando você consegue transformar a vida de oração em hábito, significa que você tem ali um bom sinal de que a sua vida cristã está caminhando bem. Então, eis a importância da oração, tá? Mas hoje nós não vamos falar da oração em geral, nós vamos falar de uma oração específica, que, como eu disse, é a oração mais importante de todas, que é a oração do Pai Nosso, tá? A oração do Pai Nosso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, eu vou colocar aqui para vocês na tela, a forma correta da oração do Pai Nosso. Porque, por incrível que pareça, por mais que essa oração seja a mais decorada por todos nós, até por quem não é cristão, geralmente as pessoas não se ligam na forma correta da oração e acabam mudando as palavras, acabam dando sentido diferente àquilo que elas estão orando, tá? Então vou colocar aqui a forma mais correta da oração do Pai Nosso na tela para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Aqui, ó. Prontinho. Deve ter aparecido aí para vocês já. Olha só, eis aí na tela a oração do Pai Nosso, tá? Vamos ler primeiro a oração, para a gente já tirando algumas dúvidas em relação a algumas palavras, tá? Diz a oração: Pai Nosso que estais nos céus. Aqui eu já chamo a atenção para um detalhe, tá? Existem duas formas corretas da oração do Pai Nosso. Uma que diz, Pai Nosso que estais no céu, e essa que está na tela, que está dizendo, Pai Nosso que estais nos céus. A forma mais correta é essa que está na tela, tá? E eu vou dizer por que na aula de hoje, a razão pela qual a palavra céu está no plural. Isso aqui é muito importante, tá? Então a forma mais correta é céus. Continua a oração. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Por mais incrível que isso possa parecer, tem gente que ao invés de falar vosso, fala nosso. E nosso está errado. A fórmula correta é vosso. Nós vamos entender o porquê também hoje, tá? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Aqui, de novo, a pessoa diz, perdoai as nossas ofensas. Não, é perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas, não é mais, tá? É mas. Se você altera mas para mais, você já muda totalmente o sentido da oração, tá? Então aí na tela está a forma correta do Pai Nosso. É muito importante fazer a oração na forma que está contida na tela. E tirar esses vícios que nós temos. Passar a chamar céus ao invés de céu, vosso nome ao invés de nosso nome, perdoai-nos ao invés de perdoai, mas ao invés de mais, tá? Isso parece bobeira, não é bobeira. Ah, mas Deus sabe o que eu estou pedindo. Então, assim, ele já está entendendo, não preciso rezar da forma mais correta, da forma corretíssima. Não, precisa sim. Isso demonstra respeito a nosso Senhor. Não é isso? Nosso Senhor vai ver o seu empenho em tentar rezar da forma correta. Então, a forma correta é essa que está na tela, tá? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se você observar a oração do Pai Nosso, você vai perceber que a oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em duas partes. Em duas partes. A primeira parte é apenas a primeira frase. Pai Nosso que estais nos céus. Essa primeira frase aí é você iniciando a oração, se dirigindo a Deus, dizendo mais ou menos o seguinte: Deus, eu quero traçar com o Senhor uma intimidade, porque eu quero fazer alguns pedidos. Como a professora Marta já deve ter explicado para vocês, toda a oração também é estruturada por petições, por pedidos. Então a primeira frase não é um pedido, é apenas o início da oração. Pai nosso que estais no céu. Você está se dirigindo a Deus, pedindo intimidade. Tá? O restante da oração são 7 pedidos que você faz através do Pai Nosso. Tá? Quais são os 7 pedidos? São eles, ó. Santificado seja o vosso nome, é o primeiro pedido. Venha a nós o vosso reino, é o segundo pedido. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é o terceiro pedido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o quarto pedido. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é o quinto pedido. Não nos deixeis cair em tentação, é o sexto pedido. E livrai-nos do mal, é o sétimo pedido. Então a oração do Pai Nosso, ela é formada por uma busca de intimidade com Deus, simbolizada na primeira frase, seguido de 7 pedidos. De 7 pedidos. Tá? Isso daí também tem que estar na mente de vocês, toda vez que vocês forem rezar o Pai Nosso. Tá? Lembrar que vocês estão realizando 7 pedidos. Ok? Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje, e a professora Marta vai fazer com vocês na próxima aula? Nós vamos explicar detalhadamente todos esses pedidos. Todos esses pedidos. Na aula de hoje, nós vamos fazer apenas 3 coisas. Nós vamos compreender a primeira frase, Pai Nosso que estais nos céus, e vamos analisar os 2 primeiros pedidos. Santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. E aí, na próxima aula, a professora Marta vai detalhar com vocês os 5 próximos pedidos.
Então, as aulas sobre a oração do Pai Nosso serão 2 aulas, as quais nós vamos tentar detalhar aqui maximamente a oração do Pai Nosso. Então, assim, de cara, você já percebe que, apesar da oração do Pai Nosso ser uma oração simples, o que está sendo pedido precisa de uma compreensão total nossa. E nós vamos tentar analisar a oração de tal maneira que vamos espalhar essa análise em 2 aulas, para vocês verem o nível de profundidade dessa oração. Ela é simples? É simples. A mais simples que existe. Mas ela é de uma extrema profundidade. Então, nós precisamos analisar, né, com muito detalhe essa oração do Pai Nosso. Tá joia? Isso é muito, mas muito importante. Tá? Deixa eu tirar agora a oração aí da apresentação para a gente explicar detalhadamente as primeiras partes, tá? Da oração, que é o tema da aula de hoje, tá? Creio que vocês estão entendendo até agora, né? Até agora eu somente expliquei a importância da oração do Pai Nosso e a sua estrutura. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Essa oração, ela é constituída de 7 pedidos. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é para esse número, 7. Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele não ensinou essa oração com essa estrutura ao acaso. Essa estrutura de 7 pedidos representa perfeição. Perfeição. O número 7, desde o início da tradição cristã, já representa a perfeição. Quer ver? Ó, vamos provar esse ponto de vista. Quando você lê nas Sagradas Escrituras toda a narrativa da criação do cosmos, do universo, por Deus, você vai ver que a criação acontece em quantos dias? 7. Eis aí a simbologia da perfeição já no ato da criação divina. Olha que coisa curiosa. São também 7 os dons do Espírito Santo. São também 7 as bem-aventuranças narradas por Cristo. São também 7 as virtudes, os hábitos necessários para uma boa vida cristã. As 4 virtudes cardeais, né? Temperança, fortaleza, justiça e prudência, e as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, ó, 7. Então, esse número 7 simboliza a perfeição da oração. São 7 pedidos mais perfeitos que existem. Todos os pedidos que nós fazemos a Deus em uma oração mais espontânea nem chegam perto dos 7 pedidos que nós fazemos no Pai Nosso. Os 7 pedidos do Pai Nosso são 7 pedidos mais importantes e perfeitos que existem. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é para isso. Os 7 pedidos que constituem o Pai Nosso não estão colocados aí ao acaso. Deus não faz nada ao acaso. Tudo que Deus faz tem um significado importante para a nossa salvação. Então, quando os apóstolos perdidos perguntam a nosso Senhor Jesus Cristo como orar, e nosso Senhor Jesus Cristo relata a oração do Pai Nosso, como está escrito no Evangelho, ele relata já dizendo, olha, não existem pedidos mais importantes do que esses 7. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não tem como escapar disso daí. Se eu não sei direito o que pedir a Deus, então o que eu vou fazer? Eu vou rezar o Pai Nosso. Eu vou rezar o Pai Nosso. Então, olha só, a tese que o Catecismo da Igreja Católica quer defender, e defende com maestria, é que a oração do Pai Nosso é a mais perfeita que existe. É a mais importante que existe. É a mais essencial que existe.
Então nós devemos buscar as razões que explicam por que ela é a mais perfeita. E as razões são 3. Então veja que coisa curiosa. Existem 3 razões principais que justificam o fato de que a oração do Pai Nosso é a oração mais perfeita que existe. Primeira justificativa. Ela é a oração mais perfeita que existe porque ela é a oração ensinada pelo próprio Deus. Ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. E como o nosso Senhor Jesus Cristo é perfeitíssimo, então a oração que ele ensinou é também perfeitíssima. E não há nenhuma outra oração mais perfeita do que ela. Porque ela é ensinada pelo próprio Deus. Mas veja, todas as outras orações também não são ensinadas por Deus, pelo menos aquelas orações ditas mais oficiais da vida cristã católica. Sim, são ensinadas. Só que elas são ensinadas de forma indireta. A oração do Pai Nosso é ensinada de forma direta. O próprio Cristo ensina a oração aos apóstolos. Então, só por esse motivo, a oração do Pai Nosso já se mostra a mais perfeita de todas. Segundo motivo, a oração do Pai Nosso é a mais perfeita de todas, porque ela também é a síntese de todas as outras orações. Isso daqui é uma coisa que geralmente os cristãos não sabem. Tá? A oração do Pai Nosso é a síntese de todas as outras orações. O que isso significa? O que é uma síntese? A síntese é a reunião de todas as coisas em um ponto só. Então, todas as outras orações, sei lá, o credo, Ave Maria, Salve Rainha, Salve Maria, jaculatórias, as orações do Rosário, todas as orações espontâneas, todas as orações, todas elas estão sintetizadas no Pai Nosso. Então, olha que coisa curiosa. Quando eu rezo o Pai Nosso com piedade e devoção, eu estou rezando todas as orações ao mesmo tempo. Isso faz a oração do Pai Nosso a oração mais perfeita que existe. Tudo que eu peço nas outras orações, eu estou pedindo no Pai Nosso. Então a oração do Pai Nosso é uma garantia perfeitíssima de oração correta. Então se eu oro, se eu faço a oração do Pai Nosso em estado de graça, eu tenho a eficácia da oração atribuída à união de todas as orações juntas ao mesmo tempo. Então, olha a força desse negócio. Se eu tenho o costume de rezar o Pai Nosso com devoção, olha a importância disso na nossa vida. Todas as orações estão ali contidas. E o terceiro e último motivo é que a oração do Pai Nosso feita com devoção e estado de graça, ela tem uma eficácia perfeita. Eficácia perfeita. Ou seja, todos os 7 pedidos que são feitos na oração do Pai Nosso serão atendidas por Deus. Então não tem uma oração que tenha uma eficácia mais perfeita do que a oração do Pai Nosso. E como é que essa eficácia ela é explicada? Primeiro, que a oração do Pai Nosso é um remédio eficaz contra a tentação. Remédio eficaz contra a tentação e contra o pecado. Então, quando eu estou sofrendo com uma tentação, estou tendo uma inclinação desordenada a algo pecaminoso, basta que eu feche os olhos e com muita devoção reze o Pai Nosso. O que é prometido é uma eficácia tão perfeita que a tentação vai embora.
Então a eficácia perfeitíssima da oração do Pai Nosso é primeiro remontada como um remédio eficaz contra a tentação. Outra coisa que prova a perfeição da eficácia do Pai Nosso: todos os pedidos, eles são realizados. Eles são realizados por Deus. Então tem uma eficácia perfeitíssima de realização dos desejos e dos pedidos. E a terceira coisa que comprova a eficácia perfeitíssima da oração do Pai Nosso é que a oração do Pai Nosso, melhor do que as outras orações, aumenta ainda mais a nossa intimidade com Deus. Então ela traz uma eficácia perfeitíssima para eu aumentar a eficácia com Deus, de relação íntima com Deus. Quanto mais eu oro o Pai Nosso com piedade, mais intimidade eu ganho com Deus. E na medida que eu sou mais íntimo de Deus, mais Deus guia a minha vida. E aumenta a minha possibilidade de ser salvo. Então, assim, só como introdução ao Pai Nosso já dá para perceber que a coisa é muito mais séria do que nós imaginávamos antes de estudar o catecismo. Percebe? Isso é muito importante para nós. Tá joia? Mas vamos tentar aqui fazer uma análise em relação à primeira frase da oração e depois aos 2 primeiros pedidos. E deixarei os 5 próximos pedidos com a professora Marta na próxima aula. Tá? Vamos então à primeira frase. A primeira frase diz o seguinte: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. Tá? Aliás, um parênteses rápido. Tudo que nós estamos falando na aula de hoje, além de ser baseado no catecismo e no livro A Fé Explicada, que vocês já conhecem, eu também estou usando essa maravilha aqui, ó, que eu aconselho a aquisição. Catequese de Santo Tomás de Aquino. Né? Foi relançado agora pela MBC, pela minha Biblioteca Católica. E aqui tem um capítulo no qual Santo Tomás de Aquino analisa detalhadamente a oração do Pai Nosso. Eu também estou me baseando nisso, tá? Já a gente lê um pedacinho dele, só para vocês entenderem a profundidade disso daqui, a maravilha que é isso, tá? Mas voltemos à finalidade da nossa aula. Analisemos a primeira frase, tá? Gente, se não tiver claro, por favor, levante a mãozinha, tá? E pergunte, fiquem tranquilos. Vamos à primeira frase, ó. Pai nosso que estais nos céus. Qual o nível de profundidade dessa primeira frase da oração? Pai nosso que estais nos céus. Primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: olha como nós estamos nos direcionando a Deus. Nós estamos chamando Deus de Pai. Pai. Essa palavrinha de 3 letras é muito importante compreender o seu significado. Eu tenho que entender por que na oração eu estou chamando Deus de Pai. Tá? Porque poderia ser composta de outra forma. Nosso Senhor Jesus Cristo poderia ter ensinado os apóstolos o seguinte, ó: Senhor nosso que estais nos céus. Deus é nosso Senhor, mas ele não usa o vocativo Senhor. Eu não me direciono a Deus como Senhor, apesar dele ser meu Senhor. Eu sei que, como cristão, eu quero ser obediente a um Senhor. Eu quero ser escravo de Deus, pois sendo escravo de Deus aumenta a minha liberdade verdadeira. Só que no Pai Nosso, a oração não começa com Senhor, mas começa com Pai. E essa palavrinha aí não está de maneira aleatória nessa composição, tá? O que significa esse Pai aí? Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Aí está escrito Pai, porque é uma oração cristã direcionada a Deus. E nós cristãos, ao sermos batizados, passamos a ser filhos adotivos de Deus. Todos os seres humanos criados são filhos de Deus? São filhos de Deus. Mas aqueles que não se convertem para a verdadeira religião acabam tendo uma relação com Deus de distância. De distância.
Deus trata todos os homens como filhos? Trata. Mas os filhos que ele adota são aqueles que são batizados. Então, no sacramento do batismo, eu passo a ser um filho adotivo de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, é o único filho de Deus. Mas nós somos filhos adotivos de Deus. E isso é uma maravilha. Quando eu falo, Pai nosso que estais nos céus, eu estou dizendo, Pai, cuide de mim, pois eu também sou o seu filho. Tá? Então a primeira atribuição aí desse Pai já está nos chamando a atenção para a importância da verdadeira conversão. Eu quero ser filho adotivo de Deus, eu quero passar pelas águas do batismo. Segunda atribuição da palavra Pai. Pai denota mais intimidade do que Senhor. Quando eu me direciono a Deus como Senhor, que também é verdade, a palavra Senhor não denota uma intimidade comparado quando eu falo Pai. Não é isso? Ó, quer ver? Ó, vamos pegar aqui um exemplo análogo. Eu tenho meu pai natural, meu pai consanguíneo, Geraldo Teodoro, meu pai. Né? Eu tenho um pai e uma mãe naturais. Eu tenho intimidade com meu pai. E essa intimidade foi possível porque eu sou filho dele. Foi uma porta de entrada para essa intimidade. De maneira análoga, nós estamos buscando mais intimidade quando na oração nos dirigimos a Deus como Pai. Então esse Pai aí também significa busca por intimidade. Busca por intimidade. Terceira atribuição. Essa palavra Pai também nos faz meditar em um princípio cristão importante. Se Deus é o meu pai, então eu devo me comportar como um filho. Como um filho. E o que um filho faz em relação ao pai? O filho ama o pai. O filho se alegra porque sabe que o pai o ama. Eu tenho que me lembrar, toda vez que eu for orar o Pai Nosso, me lembrar que Deus, por ser o meu pai, Deus me ama e não me abandona. Pois o bom pai não abandona o filho. E Deus não é apenas um bom pai. Ele é um pai perfeitíssimo. Então ele é a própria bondade. Veja, eu tenho um bom pai natural consanguíneo. Meu pai, o Geraldo Teodoro. Meu pai me educou muito bem, meu pai me ama. Mas o amor que meu pai sente por mim é infinitamente menor do que o amor do meu pai sobrenatural tem por mim, que é o próprio Deus. Eu tenho que me lembrar disso. Ah, mas o meu pai me abandonou. Meu pai natural me abandonou. Ele largou eu e minha mãe para trás. O meu pai não merece gratidão nenhuma. Não, merece sim. Seu pai consanguíneo natural merece, porque o mandamento pede para você honrar pai e mãe. Só que veja, você não pode se sentir abandonado, porque você deve se lembrar na hora da oração do Pai Nosso que tem um pai perfeitíssimo que te ama muito e que pode suprir qualquer falta de amor humano. Então, quando eu oro, Pai Nosso que estais nos céus, esse Pai aí guarda todos esses significados. Ó. Guarda todos esses significados. E olha que coisa curiosa. Quando nós nos direcionamos a Deus como Pai, segundo os padres da igreja, Deus se alegra com isso. Pois todo bom pai gosta que o filho o chame de pai. Eu não vou na casa dos meus pais e chamo meu pai pelo nome. Geraldo, chega aqui. Não, eu falo, pai, vem aqui, por favor. Isso alegra, o alegra. Com Deus é a mesmíssima coisa. Quando nós nos direcionamos a ele como pai, ele se alegra. E nós estamos honrando e vivendo uma boa vida cristã quando procuramos alegrar nosso Senhor, nosso Pai. Então veja a profundidade da oração do Pai Nosso. Em uma palavrinha de 3 letras, nós já temos todos esses significados.
E aí continua a frase, ó, Pai nosso que estais nos céus. Veja que aqui nós não tratamos o Pai como meu Pai que estais nos céus. Não. Nós falamos Pai nosso. Esse nosso aí também não está aí à toa. Por quê? Quando nós oramos ao Pai e pedimos ao Pai, nós estamos pedindo por toda a igreja, por todo o corpo místico, por todos os cristãos. Então, quando eu falo, Pai nosso, quero mais intimidade, pois eu quero fazer alguns pedidos na oração, eu estou também pedindo pelos meus irmãos que fazem parte do corpo místico de Cristo, que são os meus irmãos cristãos. Então, esse nosso aí, ó, faz com que eu esteja pedindo para todos ao mesmo tempo. Quando eu dei essa mesma aula para a turma de sábado, um aluno fez uma pergunta muito boa. Ele falou o seguinte, mas espera aí, professor, esse nosso aí não seria para toda a humanidade? Não seria mais eficaz pedir Pai Nosso em relação a toda a humanidade, não apenas aos cristãos? Pergunta muito boa. A resposta é a seguinte, olha, quando nós pedimos a todos os cristãos, nós estamos pedindo também para aqueles que ainda irão se converter. Porque veja que coisa curiosa, isso aqui é muito bonito. Ó. A única religião que tem isso é o cristianismo. E olha que bonito que é isso, tá? A graça santificante nos leva à salvação. Quem é movido pela graça santificante? Quem já foi batizado, quem não está em pecado mortal, e quem faz aumentar a fé, a esperança e a caridade. Então, a graça santificante vai santificando aquele indivíduo humano. Né? Vai limpando a alma espiritual daquele indivíduo humano, guiando-o para a salvação. Só que, como nós já aprendemos em algumas aulas da catequese, existe uma outra graça que é a graça atual. E uma das atribuições da graça atual é mover a vontade e a inteligência do indivíduo humano para a conversão. Então, nós cristãos temos a esperança de que todos aqueles que ainda não são cristãos serão um dia. Porque eles são movidos e a graça atual vai tentar mover a vontade deles. Então, se eles se abrirem para a graça atual, eles serão movidos à conversão. Então, quando eu rezo Pai Nosso, eu estou pedindo também para esses irmãos que ainda não se converteram. Porque, pelo olhar de Deus da eternidade, todos já se converteram ou não se converteram. Para nós que vivemos no tempo, nós não temos essa visão confirmada. Então, nós pedimos pela conversão dos irmãos. Ó. Daí, a palavrinha nosso. Então, quando eu rezo Pai Nosso, e depois eu faço 7 pedidos, eu estou pedindo para toda a humanidade, de certa forma. Tá claro isso, meus amigos? Ok? Vamos dar mais um passo. Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. Tá? Então, nós estamos rezando, orando, para pedir ao nosso Deus Pai que está no céu, ou nos céus. Tá? Primeira coisa, essa palavrinha aí, céus, ela tem um primeiro significado. Céus é aquilo que é do alto. Nós vivemos aqui no mundo, né? Nesse mundo horizontal. Para onde eu olho, eu vejo coisas, eu vejo cores, sons, vejo maldade, vejo bondade, eu vejo tudo misturado. Esse aqui é o nosso mundo horizontal, o mundo que nós vivemos. Só que quando eu olho para o alto, eu vejo a imagem dos céus. Então, quando eu rezo, Pai Nosso que estais nos céus, significa dizer que eu estou me dirigindo a Deus para fazer pedidos para que Deus me dê bens do alto, não bens de baixo. Os 7 pedidos do Pai Nosso, eles são os pedidos mais importantes, porque eles são pedidos do alto.
Nós estamos pedindo bens superiores, não bens inferiores. Então, esse Pai Nosso que estais nos céus tem esse primeiro significado. Deus está no alto, portanto, se eu quero intimidade com Ele, eu vou pedir coisas do alto. Posso pedir coisas de baixo? Posso. Desde que essas coisas de baixo que eu peço não atrapalhem os bens do alto, que são necessários e importantes para a minha salvação. Então, os céus aí tem esse primeiro significado. Né? São bens do alto que Deus, Pai, quer me dar. Como um bom pai que presenteia um filho. Tá? Um filho que é merecedor, né? O segundo significado aí de céus é porque quando a gente se direciona logo no início da oração, Pai Nosso que estás nos céus, nós também estamos pedindo a Deus um pouco de estabilidade e paz interior. Tá? Veja, o nosso mundo, ele é um mundo agitado, é um mundo do movimento, é um mundo dos desejos, é o reino de César, é o mundo dos bens inferiores. Então aqui tudo é movimento, tudo é meio caótico. Agora, quando eu olho para os céus, eu percebo de cara, até de maneira aparente, uma estabilidade, uma ordem. Quando eu olho para o céu, as nuvens quase não se movem. O sol está lá naquele lugar fixo. De noite, a lua está lá no lugar fixo, as estrelas parece que estão fixas. Essa estabilidade é o pedido que nós estamos fazendo, um primeiro quase pedido que nós estamos fazendo logo na primeira parte da oração. Deus, me dê estabilidade para aumentar a intimidade com o Senhor. Por isso, Pai Nosso que estais nos céus, me leve para os céus. Veja, quando eu estou orando, buscando intimidade com Deus, há um movimento duplo. Eu olho para os céus e quero alcançar Deus. E Deus olha para mim como um bom pai e quer me puxar para cima. Então, esse Pai Nosso que estás nos céus aí, esses céus aí, também significa isso. Estabilidade, busca por uma maior intimidade. Tá? Agora, por que essa palavrinha céu está no plural céus, na forma mais correta da oração? Tá? Isso tem uma justificativa. A primeira justificativa é a seguinte: o reino dos céus, né, os céus, está no plural porque os céus, ele é estruturado em níveis. Em níveis. Tá? Quando nós, com a graça de Deus, formos salvos, nós vamos habitar os céus e vamos experimentar uma felicidade sobrenatural plena, pois teremos a visão beatífica de Deus. Mas nos céus existem vários níveis, por isso no plural, céus. Mas uma pergunta que poderia aparecer na nossa mente é o seguinte: bem, se eu serei salvo e terei a visão beatífica e habitarei o céu, o nível que eu vou estar no céu não me causará um sentimento de ausência por não estar no nível superior? A resposta é não. Você sentirá uma felicidade plena que transbordará do seu ser. Deus vai te dar essa felicidade a partir da visão beatífica, quando formos salvos. Então você não quererá um nível superior. Você não vai desejar isso, porque você já vai estar experimentando a felicidade plena. Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja, ainda quando era pré-adolescente, criança, ela fez essa pergunta para sua irmã mais velha. Acho que foi para sua irmã mais velha, né? No História de uma Alma, né? Que é a autobiografia de Santa Teresinha. Aliás, aconselho a leitura. É uma coisa belíssima, poética. Nossa, é uma maravilha, tá? Quando Santa Teresinha, no História de uma Alma, relata um episódio da vida dela, ela diz o seguinte: eu fui até a minha irmã, não sei se é a irmã dela ou o pai dela, eu não lembro bem agora, e fiz a pergunta: como é que eu vou sentir uma felicidade plena se existem vários níveis no céu?
Por que eu não vou querer um nível que é superior a mim? E aí a resposta dada pela irmã ou pelo pai dela, não me lembro bem, é uma resposta magnífica que Santa Teresinha narra no seu livro. Ele diz o seguinte: olha, Teresinha, nós somos como um copo que transborda de felicidade, um copo que se enche plenamente. E os diferentes níveis do céu significa dizer que as nossas almas são copos menores ou maiores. Mas não importa se eu sou menor ou maior. O que importa é que ele vai estar pleno de líquido, pleno de graça, pleno de Deus. Então ele vai transbordar. Então todos os copos de diferentes tamanhos experimentam o seu enchimento pleno. Olha que explicação didática simples, singela e belíssima. Então a palavra céus aí está no plural porque demonstra os níveis que existem nos céus. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Céus aí também está no plural porque também está simbolizando os santos. Quem são os santos? São as almas que já estão experimentando a visão beatífica. Tá? São aqueles que já saíram dessa vida e, com a graça de Deus, já estão experimentando a visão beatífica. Esses são os santos. Veja que nas Sagradas Escrituras, você tem aquela frase, né? E os céus glorificam a Deus. Veja, um céu não é uma pessoa. Como é que o céu glorifica a Deus se o ato de glorificar pertence às pessoas? E céu não é pessoa. Simples. Quando nas Sagradas Escrituras está escrito os céus glorificaram a Deus, céus aí também estão simbolizando as almas que estão nos céus, ou seja, os santos e os anjos. Então, quando eu faço a oração do Pai Nosso, ó, Pai Nosso que estais nos céus, eu também estou pedindo a Deus para que Ele, com a sua graça, me faça imitar os santos. Visto que os santos já sabem, movidos pela graça, já sabem o caminho da santificação. Então veja que coisa bela. Pai Nosso que estais nos céus também é uma busca de repetir aquilo que nós falamos no credo. Quando nós pedimos, né, quando nós professamos a nossa fé dizendo que nós acreditamos na comunhão dos santos. Ou seja, eu quero estar em comunhão com os santos, ou seja, eu quero me dirigir a Deus que está nos céus. Eu quero participar do céu. Percebem? Então, só essa primeira frase, Pai Nosso que estais nos céus, tem todos esses significados. E é só a frase de entrada da oração. Então, quando nós orarmos agora a próxima vez, a oração do Pai Nosso, tudo isso tem que vir na nossa mente, deve ser recordado por nós quando nós oramos. É óbvio que a gente não fica analisando isso detalhadamente como estamos fazendo em aula, mas tão logo nós estamos rezando, esse sentimento, essa percepção tem que vir à tona de algum modo. Tá? Então essa é a primeira frase da oração. Pai Nosso que estais nos céus. Agora vamos aos dois primeiros pedidos. Primeiro dos 7 pedidos, ó. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Veja que esse primeiro pedido, para uma pessoa desavisada, é um pedido bem esquisito. Como assim pedir que o nome de Deus seja santificado? Isso parece não fazer sentido, por quê? Porque o nome de Deus já é santificado. Deus é o santo dos santos. Então, o nome dele já está santificado. Então, por que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir que o nome de Deus seja santificado para que eu possa lembrar que não há nada mais importante do que o nome de Deus. Veja que coisa curiosa, só para a gente ter uma ideia. Santo Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, ao qual
a quem o catecismo foi todo estruturado, né? Não sei se vocês sabem, mas o catecismo, né, o amarelinho, ele é todo estruturado na teologia de Santo Tomás, tá? Ele foi organizado pelo Papa João Paulo II, baseado nas obras de Santo Tomás. Então, as catequeses de Santo Tomás são mais do que confiáveis, tá? E aí, olha o que ele diz, olha que bonito que ele diz sobre o nome de Deus, tá? Deixa eu só achar aqui. Um segundo. Achei. Aqui, ó. Olha só que bonito que Santo Tomás diz, tá? Infelizmente eu não tenho PDF para colocar na tela para vocês, mas a leitura é super simples, tá? Mas olha que coisa bacana, olha que bonito, ó. Santificado seja o vosso nome é o primeiro pedido, no qual pedimos que o nome de Deus seja manifestado e declarado em nós. Então, assim, olha que coisa bonita. O nome de Deus já é santificado, então por que eu peço? É para que o nome de Deus seja santificado em nós. O que isso significa? A melhor conduta do cristão é quando, a partir da conduta do cristão, as outras pessoas percebam o nome de Deus. Mais até do que o nosso próprio nome. Veja, tem o nome de Deus e o meu nome. Meu nome é Roberto Varela. Meu nome é importante. Ele mostra a minha identidade. Ele mostra quem eu sou nas relações sociais. Mas um verdadeiro cristão, em sua conduta, ele transparece mais o nome de Deus do que o próprio nome. Olha que bacana. As pessoas têm que olhar para o cristão e devem pensar o seguinte: caramba, ele realmente é cristão. Porque quando eu olho ele na própria vida, é o nome de Deus que aparece. É o nome de Deus que é santificado. Então, olha só, a sua conduta como cristão já converte as outras pessoas. Pelo simples fato do nome de Deus ser santificado na sua conduta. Olha como isso é bonito. Né? E um outro detalhe. Quando o nome de Deus é mais importante do que o meu próprio nome, significa dizer que eu estou querendo viver por aquilo que Deus Pai quer me dar, do que propriamente viver pelos meus desejinhos, ligados ao meu nome. Eu, Roberto Varela, tenho um monte de desejinhos. Mas os verdadeiros pedidos, os pedidos do alto, os bens do alto, só podem ser oferecidos e doados a mim pelo nome santificado, que é o nome de Deus. Então eu devo ter uma conduta o qual eu ajude a santificar o nome de Deus e não a querer santificar o meu nome. Percebe? Tudo isso está localizado na petição, né? Santificado seja o vosso nome. E aí continua Santo Tomás. Olha que bonito, ó. O nome de Deus é, em primeiro lugar, maravilhoso. Porque opera maravilhas em todas as criaturas. Por isso o Senhor diz no Evangelho: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Então, o primeiro sentido de santificar o nome de Deus é porque o nome de Deus é maravilhoso e realiza coisas maravilhosas. Então, quando eu invoco o nome de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Continua Santo Tomás. Em segundo lugar, o nome de Deus é amável. Não há salvação em nenhum outro nome. Porque sob o céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então só existe um nome que nos salva, o nome de Deus. Muito bonito, né? Continua Santo Tomás. Em terceiro lugar, o nome de Deus é venerável, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e no inferno. Isso daqui é muito importante, ó. O nome de Deus, ele é venerável. E ele é tão poderoso que todos os joelhos se dobram
quando o nome é falado. E ele é específico. As Sagradas Escrituras são específicas. Todo joelho se dobrará. Os joelhos que estão no céu, na terra e no inferno. Ou seja, a igreja triunfante se dobra a Deus, são os santos, estão nos céus. A igreja militante, que somos nós, também se dobram os joelhos quando o nome é proferido. E a igreja padecente, que é o purgatório, também se dobra a Deus. Inclusive aqueles que ficarão fora da igreja por toda a eternidade, que são as almas do inferno. Eles também se dobram a Deus. Olha que bonito, né? Eles também se dobram a Deus por temor a Deus. E nós dobramos por amor a Deus. Isso é muito bonito. Continua Santo Tomás. Por último, Santo Tomás diz: e em quarto lugar, o nome de Deus é inexplicável, uma vez que todas as línguas falham em descrevê-lo. Por isso, às vezes, é explicado por meio de analogias com seres criados. Por exemplo, é chamado de pedra. Deus é chamado de pedra. Por quê? Porque Deus é firme. Né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre o nome de Deus edificarei a minha igreja. Percebe? Deus é o fogo. Deus é uma serpente. Deus é um animal feroz. Ou seja, todas essas analogias servem para nos remetermos ao nome de Deus. Então, quando nós oramos, santificado seja o vosso nome, todas essas atribuições devem vir na nossa mente. Ok? Então, esse é o primeiro pedido. Que eu consiga ajudar na santificação do nome do Senhor, do nome de Deus, e não no meu nome. Tá? Segundo pedido, diz a oração: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Esse segundo pedido é muito interessante. Ó. Eu estou pedindo que o reino de Deus venha até a nós. É isso que eu estou pedindo na oração. Mas para compreender esse pedido, eu tenho que entender o que significa a palavra reino. Reino. O que é um reino? Né? O que é um reinado? Um reinado. O reinado é uma sociedade governada por um rei. E o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a sociedade que é governada pelo único rei existente, o nosso Senhor. Deus é o nosso rei. Então, quando eu peço, venha a nós o vosso reino, eu estou querendo dizer o seguinte: olha, Senhor, eu estou vivendo aqui, mas aqui onde estou vivendo, que é o reino de César, não é a minha pátria. A minha pátria é o reino do Senhor. Então tem dois reinos. O reino que nós vivemos agora, que é o reino de César, e tem um segundo reino, que é a nossa pátria verdadeira, que é o reino de Deus, que é Israel celeste, que é o reino dos céus. Então, voltemos àquela imagem do peregrino. Por que todo cristão é um peregrino? Porque todo cristão ele está caminhando nesse reinado de César, mas ele, enquanto caminha nesse reinado, ele sabe que a sua pátria é outro reinado. Porque somente na outra pátria, na pátria celeste, é que ele vai encontrar, o cristão vai encontrar sua felicidade verdadeira. A visão beatífica. Então, quando eu peço, venha a nós o vosso reino, eu estou pedindo também uma outra coisa, muito interessante. Todo reinado tem as suas leis. Todo rei estipula leis para organizar o seu reinado, a sua sociedade. Não é isso? Então, olha que coisa curiosa. Quando eu peço, venha a nós o vosso reino, eu estou pedindo o seguinte: Deus, movimente a minha vontade, a minha inteligência com a vossa graça, para que eu tenha a força de obedecer às leis do reinado dos céus, mesmo que eu esteja vivendo o reinado de César. Então, por mais que o reinado de César cause em mim sofrimentos, que o Senhor me dê força, me dê fortaleza, para eu viver esse mundo através das leis do seu mundo.
Percebem? Os santos, né, que nós gostamos de estudar, de ler os seus livros, de seguir os seus exemplos, os santos, quando eles viviam nesse mundo como peregrinos, a legislação de reinado que eles obedeciam era a legislação do reinado de Deus, mesmo vivendo nesse mundo aqui. Não é que nós tenhamos que desobedecer às leis de César. Se as leis de César forem justas para uma sociedade, nós vamos obedecer também. Mas veja, as primeiras leis não são as de César, são as leis de Deus, do verdadeiro reinado. Porque eu estou pedindo na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Ou seja, Senhor, me dê força para obedecer às leis do vosso reino, do reino do Senhor. Tá? Não há coisa mais triste de ver pessoas que se dizem cristãs e que emitem aquelas opiniões extremamente desagradáveis. Do tipo assim, a igreja tem que mudar um pouquinho a sua concepção, né? Tem que se adaptar ao mundo moderno. Tem que mudar as suas leis. Tem que mudar os seus mandamentos. Tem que mudar as suas diretrizes para se adaptar ao mundo. Ora, por que não? Um homoafetivo não pode casar na igreja? Por que não legalizar o aborto? Veja, esse tipo de opinião é de alguém que não entendeu o segundo pedido. Venha a nós o vosso reino. Quando ela diz, venha a nós o vosso reino, sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: as regras do reinado, as leis do reinado nunca mudam. Nunca mudam, os mandamentos nunca mudam. Eles são atemporais. Deus não se curva a César. Santo Agostinho é magistral. Santo Agostinho é magistral quando ele diz que o homem vive em dois mundos: a cidade dos homens e a cidade de Deus. E aí ele diz, o verdadeiro cristão caminha na cidade dos homens, obedecendo às leis da cidade de Deus. Isso que o cristão faz. Por isso que o cristão é um bicho esquisito para o homem moderno fora da igreja. E não tem problema nenhum em ser esquisito para o reino de César. Desde que eu não seja esquisito para Deus. Ué, Deus não é meu pai? Deus não me adotou como seu filho no ato do batismo? Um pai não acha o filho esquisito. Um pai reconhece o filho. Então, se eu sou esquisito para César, se eu sou esquisito para a cidade dos homens, se eu sou esquisito para o mundo, que seja. O que eu não posso é ser esquisito para Deus. Aí eu não posso. Deus Pai tem que me olhar e me reconhecer como um bom filho. Então, quando um cristão trai a sua própria dignidade para ser reconhecido no mundo, ao invés de ser reconhecido pela igreja, esse cristão está cometendo um pecado gravíssimo. Ele está atentando contra o reino de Deus. E pior, ele está negando o segundo pedido da oração. Esse falso cristão está dizendo o seguinte: ao invés dele rezar, venha a nós o vosso reino, ele deveria rezar, venha a mim o meu reino. Venha a nós o nosso reino. Ele deveria rezar assim. Seria mais adequado à sua conduta não cristã. Percebem? Então, venha a nós o vosso reino, está relacionado a isso. Eu estou habitando o mundo, mas vivo pelas regras do reino dos céus, do reino de Deus, da cidade de Deus. Ok, meus amigos. Eu acho que podemos parar por aqui, para o negócio não ficar muito, chato e longo, Mas, terminando a nossa exposição agora, gostaria de saber se vocês compreenderam e gostaria de saber também se vocês têm algum comentário ou alguma dúvida. A hora é agora. Fiquem à vontade. A aula virtual é muito ruim, Porque eu não vejo a feição de vocês, então não sei se vocês estão entendendo e compreendendo, A imagem que eu tenho às vezes é uma situação angustiante. Será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Então, por favor, deem o ar da graça aí e me deem uma resposta. E se tiverem dúvida, podem perguntar, ok?
Oi, professor, boa noite. Salve Boa noite, Maria. Michele. Eu entendi sim, até agora eu estou entendendo. Só que a gente vai vendo como é mais complexo, né? Que eu acho que a oração do Pai Nosso, como ela faz parte da gente, né? É a oração que eu rezei a minha vida toda, né? Eu não lembro quando eu aprendi, nem lembro quando eu aprendi, né? Porque a gente reza ela a vida toda, né? E eu acho que vai ficar quase que automático, mesmo que a gente se concentre na oração, né? A gente se concentre na comunhão com Deus, ela é um pouco automática, né? Quando, a partir da sua explicação, a gente vai observando que é muito mais complexo do que esse mecanismo que a gente se habituou, né? Perfeito. Exatamente isso. E eu mudaria até a palavrinha, Michele. Eu acho que não é apenas complexo, eu acho que é muito profunda. Ou Ah, seja, sim. a oração do Pai Nosso, ela me parece simples, ou seja, não complexa, no entanto, extremamente profunda. Uhum, Ela tem um sentido profundo, assim, que a gente tem que estar meditando habitualmente, para aumentar a eficácia da oração. verdade. Né? Porque quando é que eu sei que eu estou progredindo na oração? Quando é que eu sei? Eu sei que eu estou progredindo na oração quando a minha intimidade com Deus aumenta. Só que para eu aumentar a intimidade com Deus, eu tenho que sempre procurar entender o que eu estou falando. Como é que eu estou me dirigindo a Deus? Entende? Uhum, Então, não é que a oração automática não tem eficácia, tem também. Até eu tenho que orar até quando eu não tenho vontade. Quantas vezes, né? Tem hora que é muito chato orar, rezar o rosário, por exemplo. É uhum, difícil, é chato, é sacrificante. E aí vai no automático. É melhor no uhum. automático do que não rezar. Do que não Agora, acontecer, né? exatamente. Agora, se eu quero progredir na vida espiritual, aí eu tenho que sair do modo automático para o modo de entendimento da oração. Porque ao fazer isso, eu vou aumentando a intimidade com Deus. Uhum, Tá? A professora Marta deve ter explicado para vocês os níveis de oração. Tá? Mas, de qualquer forma, quando eu dei essa mesma aula que a professora Marta deu para vocês para outra turma, eu gravei a aula. Depois, se vocês quiserem rever essa aula, podem pedir para mim que eu mando. Porque lá eu ensino, né? Eu explico, olha, você tem que observar os efeitos da sua oração para você ver se você está progredindo. É muito importante progredir na vida de oração. Isso agrada uhum, muito a Deus. E não sou eu que estou falando, tá? É o catecismo, é a doutrina, é o ensinamento dos santos padres. Então, assim, a gente tem que seguir isso daí. Então, muito obrigado pelo comentário, Michele. É exatamente uhum. isso. A oração do Pai Nosso guarda um tesouro, que a gente não imagina quando reza de maneira automática, né? Verdade. Eu que agradeço, professor, eu que agradeço muito a disponibilidade e a boa vontade de dar essa aula para gente. Muito Tá, joia. obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Michele. Mas alguém tem alguma dúvida? No caso, tem assim algum valor prático, né? Ou a título de curiosidade, aprender a oração do Pai Nosso em aramaico, do mesmo jeito que de vez em quando pegamos e aprendemos em latim? Ou é só saudosismo, não sei. Boa pergunta. Olha só, o som das palavras, né? A professora Mar deve ter explicado para vocês que o primeiro nível de oração é oração vocal. E um dos tipos da oração vocal é a oração que nós pronunciamos com som. Então, Pai nosso que estais nos céus, ó, tá saindo um som com o sentido da minha boca, tá? Então, obviamente, o som tem a sua importância no nível de oração vocal. E qual é a vantagem de orar em português? A vantagem de orar em português é que eu fico mais próximo do significado profundo da oração. Qual é a vantagem de orar em aramaico ou em latim? É que eu vou pronunciar um som que tem
um sentido de realeza superior à língua portuguesa. Então tem essa vantagem. Agora, qual é a desvantagem? A desvantagem é que eu posso me afastar do sentido daquilo que eu estou orando, do significado. Agora, se você está atento à profundidade, significado da profundidade da oração do Pai Nosso, não há nenhum obstáculo. Aliás, é até aconselhável rezar o primeiro nível da oração, que é a oração vocal, em latim, em aramaico. Não tem problema nenhum. Aliás, é até aconselhável, como eu disse. Mas veja, isso daí é o nível da oração vocal. O nível da oração vocal é o primeiro nível da oração. O nosso objetivo é passar para o segundo nível, que é a oração meditativa, e chegar no terceiro nível, que é o nosso grande objetivo, que é a oração contemplativa. E na oração meditativa e na oração contemplativa, você já não pronuncia mais som. Você já não fala com som. Entende? Você já está na oração meditativa mentalizando a oração, entendendo a profundidade da oração, e na oração contemplativa, você está repousando na oração, você está repousando na intimidade de Deus. Tá? Eu vou dar aqui uma dica para vocês, né? Que é o seguinte, eu não vou ter aqui agora, senão eu mostraria para vocês a capa, né? Tem algumas dicas de livro que nos ajudam na vida de oração, mas independente disso, eu vou falar um negócio para vocês que serve como dica. Quando a gente está orando, principalmente se somos iniciantes na vida de oração, estamos ali na oração vocal, a gente tem que ir prestando atenção no que a gente está falando para que a gente possa evoluir para a oração meditativa e entender o significado que estamos orando. E aí, quando a gente faz isso com muita frequência, começa a acontecer um negócio muito interessante, que é o seguinte, você sente uma espécie de consolo na hora da oração. Você sente uma espécie de felicidade. Você se sente repousado em determinados momentos. Quando isso acontecer, uma espécie de refrigério na alma, um frescor na alma, você pode parar de falar e pode parar de ficar forçando a inteligência para tentar entender a oração. E relaxe nisso. Aí quando você relaxar, nas primeiras vezes que isso acontecer, quando você tentar relaxar, aquilo escapa e some de novo. Aí você retorna à oração vocal, retorna à oração meditativa para tentar entender a oração, e aí vai fazendo isso até isso acontecer de novo. E aí a dica que eu dou é o seguinte, toda vez que acontecer esse conforto na alma, pare de rezar falando e apenas sinta isso. Até isso se tornar mais frequente. Tá? Isso é um indicativo que você está evoluindo na oração. Ah, professor, mas eu nunca senti isso. Não tem problema. Você vai continuar na oração vocal com frequência. Até isso acontecer. Porque, veja, Deus, de vez em quando, no meio da oração, ele rapta a sua alma. Aí você sente essa paz, esse frescor. Aí quando você tenta pegar com a inteligência, escapa de novo. Aí você retoma de novo o movimento. Tá? Eu sei que pode ser que alguém que esteja aqui presente na aula seja muito iniciante na oração e possa parecer que isso que eu estou falando seja papo de maluco, mas não é. Tudo isso que eu estou falando é previsto pelos padres da igreja. Tá? Um dos livros que eu ia indicar para vocês chama Graus da Oração, do padre Aríntero. É uma maravilha, porque ele vai mostrando ali passo a passo como você reconhece a sua evolução na oração. Tá? E para quem tem mais dúvida, basta me pedir no grupo depois que eu mando a gravação da aula sobre a oração que eu fiz com a turma de sábado. Tá bom? É isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Se não, podemos caminhar para a oração final e encerrar a aula, né? Dúvida não, mas só um comentário. Para mim, assim, foi rezar o Pai Nosso antes e depois dessa explicação, do exercício que nós fizemos. Com certeza, eu participei da aula de sábado contigo. Maravilha. E assisti novamente agora. E, enfim, tem sido bem diferente. Tenho visto com outros olhos, tem sentido de uma forma diferente, tem sido mais intenso. Certo. O que comentaram agora há pouco, que ia no automático, realmente era assim.
e eu tenho tenho me policiado para que isso não aconteça. Tenho tratado cada palavra e cada frase com o seu devido respeito, a sua intensidade. E, enfim, eu antes eu rezava como se fosse um diálogo, uma conversa com Deus, e ainda é assim, mas o Pai Nosso, ele se tornou muito mais importante depois de tudo que a gente aprendeu e exercitou aqui. E um comentário, eu assistindo Paixão de Cristo, e principalmente o The Chosen, mostra quão o Jesus, ele orava, ele conversava com Deus, ele rezava, e a todo momento ele se retirava, e, enfim, eu não sei se parecia que é como se fosse carregar as energias ou se fortificar, enfim, mas mostrava ele a todo momento orando, rezando, e isso também me chamou muita atenção. Exatamente isso. A analogia com recarregar as energias é uma analogia correta, porque, na verdade, a vida do cristão sem a oração significa dizer diminuir a fé, a esperança e a caridade. E diminuir a fé, a esperança e a caridade é perder a fé, a esperança e a caridade. E perder a fé, a esperança e a caridade é viver pelo pecado. E viver pelo pecado é se condenar ao inferno. Então, assim, quando você ora, você está recarregando a energia. Você está retomando o caminho. Então, por isso que a oração ela tem que ser cotidiana. Ela tem que ser frequente, ela tem que ser habitual. Só um parêntese sobre o seu comentário, Marcos. É o seguinte, cara. A oração é uma conversa com Deus. Só que na medida em que eu vou sabendo o significado mais profundo da oração, essa conversa com Deus, ela é temperada com uma maior intimidade. Na nossa vida cotidiana, quais são as melhores conversas que nós temos? São com os nossos amigos. Porque os nossos amigos têm maior intimidade conosco. Então, assim, eu quero ser amigo do meu pai. Eu quero ser amigo de Deus. Então, isso supõe uma conversa com intimidade. Só que para ser uma conversa com intimidade, eu tenho que saber o que eu estou pedindo para ele. Senão a coisa não funciona com a eficácia desejada. Sim, verdade. É isso. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer então a oração final, tá? Oração do Pai Nosso, é óbvio, né? E aí nós terminamos a nossa aula. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meus amigos. Um abraço, bom final de semana. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a